Boa tarde, deputado Marcelo Castro, senadora Gleisi Hoffmann, colegas de governo, senhores parlamentares, senhores convidados. Queria agradecer, em nome da ministra Tereza Campelo, a oportunidade do MDS de fazer parte dessa audiência pública e tentar aqui colaborar com os debates para o aperfeiçoamento da Lei 3.019, das parcerias com as organizações da sociedade civil. Eu vou trazer aqui uma visão bem específica da importância dessa lei para o Sistema Único de Assistência Social. Pode passar, por favor? Dentro da assistência social, na própria Constituição, já vem como uma diretriz que os serviços ofertados pela assistência social, eles são prestados em âmbito dos estados e dos municípios, ou seja, de forma descentralizada, com a parceria das entidades de assistência social. É importante lembrar que o MDS, no âmbito da assistência social, não faz convênios ou parcerias diretamente com as entidades. O recurso é repassado fundo a fundo para estados e municípios e essas parcerias ocorrem em âmbito estadual e municipal. Pode passar. Por que essa lei é tão importante? Porque ela vem para a gente reforçar o marco colocado na Constituição, de romper com a ideia da assistência social como benemerência, reforçando o seu caráter de direito, trazendo a questão da primazia da responsabilidade do Estado, mas sem perder de vista a necessidade da parceria com as entidades para a execução dessa responsabilidade estatal, e traz para a gente agora um marco onde a gente trabalhava muito com legislações de incentivos fiscais à atuação dessas entidades. A gente, então, passa a trabalhar dentro do SUAS, e a lei, eu acho que vem num bom momento do SUAS, em que a gente estabelece um cadastro nacional das entidades de assistência social e uma figura chamada vínculo SUAS, em que a gente pretende, de fato, organizar as parcerias, a prestação dos serviços por meio das entidades de assistência social, que são a nossa rede complementar de serviços. Pode passar. Então, o cadastro nacional ele estava previsto na LOAS desde 1993, no entanto, ele foi implementado agora esse ano, em 2014. Ele tem hoje, eu vou passar os dados aqui, uma quantidade grande de entidades na base, está em preenchimento. Pode passar, acho que um detalhamento aqui. Então, a gente tem na nossa base de dados 16.839 entidades, 80% delas são preponderantes de assistência social, 20% são entidades, às vezes, de educação, de saúde, mas que têm serviços relevantes na área da assistência social. Elas estão presentes em 2.414 municípios brasileiros. Os principais serviços que elas ofertam, para que a gente consiga compreender aí as quantidades, são serviços de convivência e fortalecimento de vínculos aí com crianças, com idosos, pessoas com deficiência, enfim, são 9.504 serviços inscritos nos nossos conselhos municipais de assistência social. Tá? Aqui eu estou falando das entidades que estão hoje dentro da regulação própria da política. A gente pode ter um número muito maior ainda, né, procurando se adequar e procurando os nossos conselhos para se inscrever. De acolhimento institucional, que eu estou falando, né, dos abrigos, dos antigos chamados asilos, para crianças ou para idosos, são 3.240 serviços inscritos, e a proteção especial para pessoas com deficiência e idosas, 2.138 serviços inscritos. Então, aqui é a mancha, né, da distribuição no Brasil dessas entidades. A gente percebe uma concentração no Sul e Sudeste, mas estão presentes em todos os estados, todas as regiões brasileiras, com um crescimento significativo, principalmente se a gente comparar com uma pesquisa de 2006 do IBGE, a PEAS, a gente percebe pelo nosso cadastro um crescimento muito grande dessas entidades no Nordeste. Tem um dado que eu acabei não trazendo aqui, que eu anotei. A gente fez também, tem algumas, não em cima desse cadastro ainda, mas de outras pesquisas que a gente já fez, sobre o tamanho dessas entidades. Então, 60%, pelo menos, dessas entidades têm receita bruta anual abaixo de R$600 mil, ou seja, abaixo do valor de parceria que a gente está tratando nessa lei como um corte aí para identificar como parcerias mais simples, né, com procedimento simplificado. Pode passar. Então, dentro do SUAS, a gente está prevendo um processo de vinculação dessas entidades ao SUAS, que é com base dentro desse cadastro, que a gente diz que essas entidades vão compor essa rede socioassistencial. Os requisitos são estar inscrita nos conselhos municipais, um procedimento aí, já descrito pela LOAS, e integrar o Cadastro Nacional de Entidades. E a própria LOAS prevê, na sua alteração mais recente de 2000
12, se eu não estou enganada, que essas entidades que compõem a rede, esse serviço tem uma natureza pública e o poder público deve fazer com elas parcerias para o financiamento da capacidade instalada desses serviços. Pode passar. A gente também tem um decreto na área da assistência social que define ações de natureza continuada. Então, na definição, são aquelas que são financiadas fundo a fundo para o atendimento periódico sucessivo à família, criança, adolescente, pessoa idosa e portadora de deficiência. Nós temos, dentro da regulação do SUS, uma tipificação nacional de serviços, então, que seriam quais serviços são esses de atendimento a essas famílias, e quando eles são, então, executados pelas entidades, pelas organizações da sociedade civil, isso tem que se dar por meio de parcerias, e essas parcerias não podem permitir, pela natureza desses serviços, a descontinuidade do atendimento ao usuário, né? E a especificidade que a gente estava falando da natureza continuada. Outras questões que são importantes ressaltar sobre as entidades. Todas as entidades de assistência social, pela sua natureza, pelo conceito de entidade de assistência social, elas não podem cobrar dos usuários. Então, elas não podem precificar o serviço, vender os seus serviços. Então, isso traz um problema de sustentabilidade financeira enorme para essas entidades. Daí a importância da lei de parceria para elas. Também esse dever que a LOAS traz, de que o poder público, ao reconhecer esse serviço como de natureza pública, a essencialidade desse serviço e o fato dele não poder ser descontinuado, como é que vai se dar esse financiamento no âmbito local em relação a essas entidades. E a forma de contratualização, que é exatamente o que a gente está discutindo aqui. Então, o SUAS sempre teve essa questão, como é que vai se dar esse contrato, considerando esse caráter público do serviço que é ofertado pelas entidades, então, que esse termo resguarde aí tanto o poder público, quanto a entidade, quanto o usuário nessa relação. Pode passar. Então, os pontos que a gente viu de enorme avanço, e a gente entende que para a gente vai ser um enorme esforço de estudo e de encontro entre a legislação do SUAS e essa legislação das parcerias, mas é a possibilidade de um padrão nacional para as parcerias do SUAS, porque a legislação de convênio ela acabava ensejando que estados e municípios tivessem leis próprias e a gente não conseguisse ter uma uniformidade nacional das parcerias do SUAS. Então, essa lei traz para a gente essa possibilidade de um padrão nacional. Também a necessidade de planejamento das parcerias. A lei tem um elemento muito forte de planejamento, que tem tudo a ver com a lógica do SUAS, no sentido de ter planos de assistência social, que conheçam, que façam diagnóstico dos territórios, saibam a necessidade de serviços que precisam ser implementados em cada território, em cada município. Também a regra sobre o chamamento público, e aqui chamar a atenção, né, a gente entende que o chamamento público, ele é a regra de seleção pública, ela deve existir, inclusive para os serviços de natureza continuada. Quando ele não, a gente tem que entender as hipóteses em que ele não é possível, e aí a gente precisa, então, aprofundar nessas hipóteses, e aí acho que depois a gente vai falar, esse também é um ponto que a gente entende que a lei pode ser aperfeiçoada. Então, situações de urgência, situações em que o serviço não possa ser interrompido, situações de calamidade pública, ou hipóteses, né, talvez a lei tenha deixado muito amarrado as hipóteses de inexigência, inexigibilidade do chamamento público. Em algumas situações, de fato, como o Diogo colocou, a gente pode só existir uma determinada organização que atenda a todos os requisitos daquela política. Para a assistência social, a questão da territorialidade é muito importante. Então, por exemplo, um serviço de convivência, ele tem que acontecer referenciado a um CRAS naquele município, num determinado bairro. Então, naquele território, pode não haver haver o processo de seleção. Então, a gente entender se a lei está abarcando esse tipo de situação. Também um outro avanço, a gente entende, é a clareza das etapas da parceria e autorização de uso de recursos para pagamento de pessoal e custos indiretos, que é uma discussão que o SUAS tem fazendo há algum tempo. Pode passar. Entre os pontos que a gente entende que podem ser aperfeiçoados, então, que de forma genérica, né, que a gente, ao olhar essa lei, a gente veja se ela está entendendo a especificidade das parcerias que envolvem serviços de natureza continuada. Uma das questões que eu já falei é a questão do chamamento público, né, a gente pensar bem as hipóteses em que ele pode ser dispensado ou que ele é inexigível em razão da territorialização.
A gente entende também que é importante mencionar os cadastros existentes das políticas públicas, né? Não sei como é que é isso para a saúde e para a educação, mas no caso da assistência, o fato da gente já ter um processo em que a entidade se inscreve no município, se cadastra junto ao órgão gestor, que isso possa ser aproveitado como um critério de habilitação, de capacidade técnica, para que ela não tenha que fazer isso várias vezes perante vários órgãos. E a gente entende que seria importante, no âmbito local, flexibilizar a regra a exigência de 3 anos de existência para as parcerias. Pode passar. Os 2 últimos pontos é a possibilidade de procedimento diferenciado para a formalização e execução de parcerias de baixo valor, considerando o porte do município e das próprias organizações. No caso da assistência, né, como eu citei os números, o tamanho das entidades, o fato de a gente ter a maior parte dos municípios no país sendo de pequeno porte, algumas estruturas administrativas previstas no planejamento, na execução e na própria prestação de contas, elas dificultariam muito ou criariam alguns entraves para uma parceria ágil e efetiva. E, por último, é a questão das entidades que são formadas por gestores, secretários. No caso da assistência, a gente tem o Congemas e o FONSEAS, com o qual, né, o Ministério, enfim, várias áreas têm parcerias, que elas fossem ressalvadas das vedações legais previstas. É isso, obrigada.